Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu trago um convidado super especial, esse aqui é o Gustavo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre faculdade à distância e faculdade presencial. Qual a diferença? Ele fez uma faculdade à distância, eu fiz uma faculdade presencial e daí nós vamos conversar aqui, vocês vão entender e vão tentar chegar na decisão final do que é melhor para você. Ele vai colocar os pontos de vista que ele tem, que ele teve. Nesse tempo, foram 5 anos de faculdade que você fez? Foi 3 anos e meio. 3 Eu anos fiz e meio. tecnólogo, né? Ah, Dizem que é sim. tecnólogo, foi mais rápido, 3 anos e meio. Aham. E você se formou em quê? Eu fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Aham. E foi difícil? Então, quando eu comecei a faculdade, eu comecei uma faculdade que ia demorar mais tempo, 5 anos. Eu comecei a faculdade de ciência da computação, né? E aí, na verdade, desculpa, foi ciência da computação foi antes, né? Quando eu comecei em outra faculdade, desisti porque ela era uma escola à distância. Só que quando eu cheguei nessa escola à distância, no primeiro mês, os primeiros meses, consegui até de graça pelo Enem ali, né? Eu desisti, porque eles me empurraram um monte de apostila, umas 5 matérias de uma vez, umas matérias de matemática extremamente difíceis, Sim. que eu não tive base na minha educação ali pra já ter aquela base de matemática que eles queriam que eu tivesse e queria que eu estudasse daquele jeito, somente com as apostilas. E não tinha nenhum videoaula, nada para te auxiliar? Não tinha videoaula, não tinha nada, era só as apostilas. Aí eu comecei a tentar e desisti, porque eu falei assim, isso não tem lógica, eu não vou conseguir fazer isso aqui sem, sabe, sem nenhum professor, só para tirar dúvida, era bem difícil para tirar dúvida, e aí eu desisti. Aí depois eu comecei a fazer a outra faculdade, depois de um tempo, passou algum tempo, aí eu falei assim, eu quero ir nessa área. Aí eu comecei a fazer a outra faculdade, que foi engenharia de software. E aí ia durar 5 anos fazendo aquela faculdade. E qual era a faculdade? Era na faculdade Unicesumar mesmo. Sim, aham. Aí eu fiz um módulo, né, de engenharia de software e comecei a estudar a área. E vi que o que acontecia? Nessa área de engenharia de software, eu poderia até mesmo me formar como análise de desenvolvimento de sistemas e eu ia ter a mesma funcionalidade no mercado de trabalho que um engenheiro de software. Não era muita diferença. Então eu preferi Mas entrar. não era um tecnólogo, né? Não era. O outro não era, era engenheiro de software mesmo. Né? E aí eu resolvi mudar para o tecnólogo porque eu queria o resultado mais rápido, eu não queria ficar tanto tempo estudando, porque 5 anos, né? É muito tempo. Estudando é bastante tempo, né? bastante E aí eu tempo. conversei com o pessoal da faculdade e consegui alterar para outra, né? Aproveitei só uma matéria só, então perdi as outras matérias que eu tinha feito lá. Sim. E nessa faculdade são quantas matérias por vez? Então, lá na Unicesumar eu acho bem interessante, porque a faculdade ela é dividida por módulos, né? Então, quando você vai fazendo uma matéria por vez. Isso não sobrecarrega a gente, você fica focado naquele conteúdo durante um mês inteiro, focado naquele conteúdo. Né? Tem todas as avaliações, tem várias avaliações, não é só uma prova que você tem que fazer. Você vai lá, estuda, faz os questionários, assiste às aulas, tem as aulas gravadas, que é um professor, e tem as aulas ao vivo. 2 professores explicando o mesmo assunto. Sim. E além disso tem o livro e também tem toda aquela a plataforma que você pode tirar as dúvidas com o professor, tem como mandar as suas dúvidas ali. Né? Então achei isso daí muito bom. Foi também um grande diferencial de porque eu consegui concluir a minha faculdade à distância. Sim. E as provas você fazia presencial? As provas eram presenciais, uma vez no mês. Todo mês eu tinha que fazer uma prova relacionada àquela matéria específica. Então, como eu estava estudando banco de dados, então estudava lá o conteúdo, fazia todos os questionários, né? E não tinha chat GPT, essas coisas. Eu tinha que realmente estudar, né? Porque hoje em dia as pessoas estão fazendo isso, né? Vai lá, bota as respostas do chat GPT lá, né? Hoje em dia tá desse jeito. Então, Sim. para a faculdade à distância, vai ter que mudar a metodologia. Sim. Porque senão qualquer um vai fazer faculdade, né? Mas só que também chega na hora Tem a da prova. Mas a questão é que também as notas dessas
atividades ali valiam 60% do conteúdo, a prova só era 40%. Ah, então você consegue, qual que era a média? A média era 7. 7? Precisava tirar só um ponto. Um ponto na prova. Na prova. Isso, Sim. mas as provas eram muito difíceis. Você acha que você realmente aprendeu nessa faculdade ou não? Você saiu sem saber e você teve que se reinventar depois em alguma coisa que você foi fazer da sua área? Não adianta a gente pensar, né? Faculdade hoje no Brasil, educação, qualquer educação, desde a educação infantil até a faculdade, eu acredito que ela está muito defasada. Ela sempre fica defasada 20 anos, 30 anos de diferença. Sim. Então, o conteúdo que é ensinado na faculdade, o jeito que é ensinado, é como se a tecnologia, no meu caso era de tecnologia, é como se a gente vivesse em 1990. Sim. E a gente está numa época que não faz sentido mais aquele conhecimento daquela forma que é ensinado. Né? Então, eu sentia muita teoria. E pouca prática. E teorias ultrapassadas. E prática poucas. Só tinha de prática mesmo, tinha todos os meses, em cada matéria, tinha o mapa, que era uma atividade prática que tu tinha que fazer. Valia tipo 2 pontos, alguma coisa assim. E era uma atividade relacionada realmente à vivência. Mas essa vivência nunca era uma vivência realmente da vida real mesmo, assim, sabe? Sim, mas também você tem que parar para pensar que hoje o mercado de trabalho dentro dessa área ainda está ultrapassado, né? Exatamente. As empresas, elas ainda estão vivendo lá nos anos 50, né? Os softwares que eles usam ainda estão lá nos anos 50. Sim. Na era da inteligência artificial. Empresas antigas estão, né? Eles não querem mexer no que já está pronto, funcionando. Se está funcionando, não vamos mexer, né? E a didática dos professores? Você acha que foi uma didática boa? Eles sabiam ensinar? Tinham propriedade no que eles estavam falando ou não? A maioria dos professores ali dessa faculdade, eles eram muito bons. Eram professores muito bons mesmo, assim. E o legal era que tem 2 professores. Às vezes tinha algumas matérias que não tinham 2, era o mesmo professor. Mas a maioria, acho que uns 80% das matérias, eram 2 professores que faziam. As aulas ao vivo eram um professor e as aulas gravadas eram outro professor. Isso era muito bom porque você tinha esse ponto de vista de 2 sobre o mesmo assunto. Sim. E ficava mais claro. Além do mais, tinha o livro. Sim. Que o livro também era um livro muito bem detalhado, muito bem documentado. Não era um livro, esses livros qualquer, assim, sabe? Era um livro específico da faculdade para a matéria. Isso era muito bom. Era como uma apostila, né? Sim. Então, eu gostava muito dos livros. Eu lia eles e eles eram realmente livros que estavam relacionados com o assunto. E quando chegava na hora da prova também eu gostava porque o diferente é que tem lugares que você vai estudar que os professores gostam de fazer assim, tipo, a prova ser extremamente diferente do que você viu o conteúdo. Gosta de dar as pegadinhas, né? Não tinha pegadinha. É o conhecimento que é mesmo, entendeu? É aqui você aprendeu, tá? As perguntas eram tudo relacionadas mesmo ao assunto, né? Sim. E aí também, legal que nas aulas ao vivo você tinha um chat ao vivo também, tu podia conversar com o professor também ali, e ele respondia as dúvidas para você, né, no chat ao vivo. Então Bem era uma live, né? isso, Todas as vezes das aulas ao vivo era uma live. E se você também perdesse a aula ao vivo também, então ela ficava gravada ali para você assistir. Ótimo. Isso Então é era bem uma interessante. didática muito boa, né? A faculdade estruturou bem esse curso, mesmo sendo à distância. Isso. Estruturou muito bem. Se fosse para você escolher hoje, se você fosse fazer uma faculdade hoje, você escolheria fazer à distância mesmo ou você faria presencial? Eu jamais ia fazer faculdade presencial. Não ia. Não ia, porque você, na distância, você tem liberdade de estudar a hora que você quer, o tanto de tempo que você quer. Você não tem que ficar vendo cara de coleguinha de faculdade, sabe? É claro, né? É um pouco ruim. Mas o problema é que normalmente colega de faculdade, igual eu já fiz curso técnico, né? Presencial. Então eu posso falar assim, tipo assim, comparar os dois. É muito chato, tem muita gente que se escora em você. Você perde muito tempo indo pra lá, esperando o horário da aula, o horário do intervalo.
Gasto também, né? as conversas fiadas que tem no momento da aula, que não tem nada a ver relacionado com o assunto. O professor que falta. Tipo assim, ali na faculdade ali, acho que eu nunca vi faltar aula ao vivo, não ter aula ao vivo. Acho que eles são muito bem cobrados ali sobre isso. Nunca vi também, tipo, você não tem esse negócio de atrasos, assim. E é isso. E o professor que não vai com a tua cara. Aí ele quer quer dar punir com a nota, nota. quer te punir com nota porque você questionou ele, né? A gente vê vídeos assim de professor, de alunos, assim. Tem uma pessoa no YouTube que eu via, ele tipo sempre questionava o professor, ele gravava ocultamente e ele mesmo, aí só que dava pra ouvir a voz do professor. E sempre que ele questionava o professor na instituição pública, o professor da instituição pública ali, ele se achava o rei, assim, ele não podia ser questionado, né? Porque às vezes a pessoa questionava coisas que ele entendia também. Então tem muito isso. Já na faculdade à distância, tu não tem esse contato tão O foco grande é totalmente na matéria, no conteúdo, né? no conteúdo. Sem a interferência de alguém, Isso. tanto dos colegas como de quem está ministrando as aulas. Tá Né? mostrando. Só que aí você tem que ir também, uma coisa que eu acho muito importante, eu, no início eu sofri muito, foi muito difícil, porque eu tive que aprender aprender a aprender Sim. sozinho. Sim, e esse é o mais interessante aqui nesse canal. A gente fala muito sobre aula particular, né? Sobre ministrar aulas. E esse é um diferencial da aula particular. Se talvez na sua vida, na sua infância, você tivesse feito aula particular, nesse momento que você chegou na faculdade, que foi à distância, teria facilitado para você esse processo. Né? Você já saberia, já teria um pouco mais de autonomia, porque dentro das aulas particulares a gente ensina a criança a ter autonomia, né, para estudar. Então talvez teria te ajudado nesse momento. É verdade? Então você teve dificuldade. Eu tive dificuldade no início para aprender, né, a pegar um livro e sozinho entender aquele conceito complexo, que não eram coisas simples, né? Programação não é uma coisa que ela é automática para o ser humano, é uma coisa que você tem que aprender como funciona, é como se fosse aprender um idioma, né? Sim. Então, você tá com ali o conteúdo e você não ter ninguém para você perguntar, isso aqui é assim mesmo? Não, você mesmo tem que aprender a tirar conclusões daquilo. Sim. Isso foi também muito bom para mim, porque me ajudou muito na minha vida, no meu negócio, no meu dia a dia, porque hoje eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Sim. Entendeu? Então, já ali na faculdade presencial, no curso técnico, a gente aprende muita coisa, mas você fica muito preso naquela metodologia de nota, eu tenho que tirar nota para passar. Parece muito a escola. Sim. Parece muito o ensino médio, que você tem que ficar só. Você ainda tem aquela mentalidade de eu estou estudando aqui para tirar nota para passar na prova. Sim, é verdade. Na faculdade à distância eu senti muito que eu tinha que aprender porque eu tinha que entender aquele conteúdo quando eu estava estudando. Sim, sim. Muito bem, muito obrigada pela sua entrevista. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte da educação presencial, né? Eu frequentei a educação presencial ali na minha faculdade de pedagogia e eu optei por fazer presencial porque eu acreditava que seria algo significativo na minha vida mesmo. De estar ali em contato com os professores, né? De ter contato ali com a faculdade todos os dias, de escutar presencialmente as falas que eles tinham. E no começo, alguns professores foi bastante proveitoso, assim. Eu vi que dentro da faculdade eu fui sempre na escola, eu tinha muita dificuldade de aprendizagem, tinha que fazer o dobro do esforço, enquanto uma pessoa ali que entendia bem os conteúdos, eu tinha que fazer o dobro do esforço para entender. Já na faculdade, não. Foi algo natural para mim. Eu tinha muita leitura, eu sempre gostei de muita leitura, de escrever bastante. Então, na faculdade eu tive mais facilidade, assim, tirava excelentes notas. Eu realmente me encontrei dentro da faculdade. Porém, eu sentia que ali os professores, eles poderiam dar mais. Eles poderiam ministrar as aulas de uma maneira um pouquinho diferente. Até mesmo provas, e ainda tem muito arraigado a questão da escrita, da cópia, né? Fica escrevendo no quadro, né? Escrevendo no quadro para a gente repassar para o caderno, né? Sendo que pode sim levar ali um conteúdo, você pode ler o conteúdo antes para você debater, para ser explicado esse conteúdo de forma um pouco mais ampla, né?
ali na faculdade. Tinha muito isso da cópia, de escrever no caderno, né? Lembrando lá do ensino médio, do ensino fundamental, que ainda tem muito O curso isso. técnico que eu fiz também era desse jeito. Tinha muito Exatamente. professor que tinha essa de ficar escrevendo no quadro. Sim, tem matérias que são necessárias ali, o registro. A gente sabe do significado do registro, né? Mas fazer com que a aula seja voltada ali, se você tem 45 minutos e seja voltado 30 minutos para você copiar e você responder uma questão, isso para mim é perder tempo, né? Então, pode sim trazer um texto pronto, ali as perguntas para você descrever sobre elas. E lá na minha faculdade tinha muito isso, assim. Né? Teve professores que até a gente teve questões assim com professores e os professores marcaram ali algumas pessoas específicas dentro da situação que aconteceu. Enfim, foi muito bom que eu vi, né, eu entendi o universo de ser professora, né, de realmente um diferente que eu não tinha convívio na minha vida, né, nesse momento da faculdade ali, até mesmo para você se ambientar com tudo que tem assim dentro do universo, até mesmo, enfim, foi bom nessa questão de ir, né? Mas hoje, se eu fosse para escolher fazer uma faculdade à distância e fazer uma faculdade presencial, eu com certeza ia escolher fazer uma faculdade à distância, porque tem faculdades que têm um nível muito melhor do que a que eu fiz lá naquele tempo, né? E eu acredito hoje também aí, né, também nessas questões. A gente vê muita faculdade pública de renome com essa questão que você falou ali também, né? Onde o professor também já faz o extremo, só dá o texto e o aluno tem que ler, tem que fazer ali um resumo do texto, um resumo do texto. Existem outras formas. Hoje eu, como professora, entendo que existem outras formas que são mais eficazes, são mais interessantes ali para você tratar um conteúdo. Não somente ficar fazendo resumo de livros, resumo copiando e respondendo perguntas, né? Então, eu com certeza faria uma faculdade, procuraria, claro, uma faculdade excelente, igual a sua, assim, que foi muito boa, né? A gente sabe que existem faculdades boas e faculdades que não são tão boas. Eu escolheria uma semelhante à sua para fazer uma faculdade assim à distância, porque a minha foi boa, mas poderia ter sido melhor. Perdeu muito tempo em ônibus. Eu pegava o ônibus umas 6 horas da manhã para chegar lá e estar presente às 8, 8h15, 8h30. Então era um tempo enorme que eu gastava ali. Fora que tem o transporte, tem alimentação, né? Tem ali todos os materiais que você tem que ter, que você já tem que ter, mesmo sendo presencial ou não. Olha que interessante da sua. A sua já te dava os livros, né? Já te dava todo o material ali. É o livro impresso. O livro impresso, diferente da faculdade ali presencial, que tudo você tem que comprar, não faz parte do pacote, né? Então, eu realmente hoje escolheria fazer uma faculdade à distância. Claro, a minha faculdade foi muito importante na minha formação, muito do que eu sou hoje. Eu cheguei na sala de aula e quando eu cheguei na sala de aula, eu tive que aprender a ser professora. Acho que todo mundo, né? Eu também, por exemplo, fui fazer uma entrevista de emprego na época que eu tinha terminado já e perdido. Exatamente. Porque, igual eu falo, de qualquer forma a faculdade te mostra por cima tudo, mais ou menos, que é mais ou menos assim. Te enrola 50% do tempo com conteúdos que o MEC que fala, né, que tem que ter. Não é nem a faculdade, mas o MEC fala lá, tem que ter aqui um curso de Libras. Pra que eu quero fazer Libras se eu estou fazendo faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas? Isso não faz sentido nenhum, né? Então tem muitas as coisas que para mim não eram necessárias, que poderiam estar sendo aplicadas em outras coisas. Por exemplo, a Libras eu até acredito que é importante hoje em dia. Mas para você é da tua área, né? Porque mas às vezes na sua empresa pode ter alguém que, né? Então, mas assim, não vai te dar afluência de qualquer forma. Vai. É algo só para o primeiro reconhecimento, não vai te dar afluência ali para você realmente ter uma conversa significativa com alguém que seja surdo, né? Eu acho que eu acredito que ainda é uma matéria importante, mas tem outras que não são, né? Por exemplo, Libras, eu acho que tem que vir a matéria de empreendedorismo que não te ensina a ser empreendedor em nada. Exatamente. Ali, na minha faculdade, em específico, as matérias, os temas das matérias são temas essenciais.
São temas fundamentais, onde você deveria aprender coisas como os principais teóricos. É importante conhecer, né? Entender o que cada um pensa, o que a contribuição de cada um, os estudos científicos que cada um trouxe, né? O desenvolvimento da criança ali, são matérias fundamentais. Mas, infelizmente, o domínio do próprio profissional está tão desconexo do mundo real da sala de aula que a forma com que eles passam o conteúdo não trazem a praticidade que você precisa no dia a dia, entendeu? Fica sendo algo muito técnico e pouco aplicável. Depois você não consegue na faculdade fazer a conexão daquele conteúdo com o que você vai precisar dele para depois na sala de aula. Na educação, eu acredito muito que deveria ser revisto essa forma de ensinar e conectar essas aulas que são sim muito importantes, são sim essenciais com a prática. Sim. Você aprendeu ali, você está praticando, você está observando. Às vezes não só praticando, porque ministrar aula é algo que você não pode ministrar de começo, né, eu acredito. Mas observar como a criança está se desenvolvendo ali, com um grande laboratório de observação mesmo, né? Olha, fulano falava essa questão aqui e eu consigo observar realmente o comportamento da criança aqui nessa questão. Então, deveria ser dessa forma, né? Oportunizar a quem está estudando esse momento de ver realmente na prática, no campo, o que você está aprendendo. E eu não tive isso. É tanto que muitas matérias depois eu tive que voltar, reler, aprender de novo o que eu já tinha visto lá, porque eu não vi a aplicação prática, voltar no que eu tinha estudado, porque eu não vi a aplicação prática, porque não me foi passado da forma que deveria ser. Então, eu entrei na sala de aula, falando sobre alfabetização, fui alfabetizadora de sala de aula há muito tempo. Eu tive que estudar e buscar aprender sobre todos os métodos de alfabetização, que isso eu não vi na faculdade, para entender qual seria melhor para a criança ler todos não, que são muitos, né? Mas muitos estudos, os estudos mais relevantes eu li, consegui entender hoje, para entender como melhor ensinar para o meu aluno dentro de uma metodologia que realmente a criança aprende. Então você perde muito tempo estudando e depois você vai perder muito mais para você realmente aprender. Sim, e não importa, mesmo presencial ou à distância, então a gente tem essa mesma característica. Exatamente. Mas então, na vida a gente tem que estar realmente sempre estudando, mas a gente está falando que é sobre a questão da faculdade, elas estarem ultrapassando metodologia de ensino com relação ao que você vai fazer depois. A vivência, né? Então, só para concluir, esse vídeo está ficando bem longo, mas é interessante, é importante essa discussão, essa perspectiva, né? Se fosse para eu escolher, eu com certeza escolheria fazer ela no presencial, porque aí esse tempo de deslocamento que eu não conseguia ler no livro, porque o livro online, né? Você fala? Isso, à distância. Isso, à distância. Esse tempo que eu gastava ali me deslocando, eu usaria em casa para ler um livro. Eu não conseguia ler um livro porque o ônibus era lotado. Eu ia em pé, não tinha como. Agora vamos só numa questão agora também. Hoje a gente tem 2 filhos. Você conseguiria fazer à distância? Então, eu teria que acordar ou muito cedo ou ir dormir tarde. Como a gente faz hoje, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de aprender, gosto muito de aplicar. O que eu faço? Eu vou dormir mais tarde, coloco eles para dormir e o tempo que eles estão dormindo eu estou fazendo uma leitura, estou fazendo um estudo ou acordar mais cedo. Exatamente, é aí que eu queria chegar, porque dá para a pessoa fazer tudo o que ela precisa fazer durante o dia dela e tirar 2 horas para estudar ali, suponhamos de 9 às 11 da noite. É o suficiente. Para mim era o suficiente, era o que eu fazia mais ou menos isso. Exatamente. Agora não daria hoje, dentro do meu contexto, para eu me deslocar para uma faculdade para fazer um outro curso. Aí não daria. Porque, por exemplo, a gente não tem uma rede de apoio. Com quem que eles iam ficar? Né? Pois é. O horário do trabalho é o nosso horário de trabalho. Tem a vantagem de fazer a distância, né? Então... Também dá pra... Por exemplo, as aulas ao vivo, por exemplo, que eu fazia, não eram, tipo, todo dia. Era uma vez na semana também a aula ao vivo, não era todo dia. Sim. Então, dá pra... E se não desse pra fazer naquele dia, dava pra assistir até no final de semana.
também, né? Tem uma flexibilidade muito maior, né? Flexibilidade, É isso mesmo. Então é isso, gostei muito de conversar com você sobre esse assunto, esse tema. Eu espero muito que vocês também tenham gostado. Se você gostou, me conta aqui qual foi a sua escolha, ou qual será a sua escolha, se você vai escolher o presencial ou se você vai escolher a modalidade à distância. E eu te encontro num próximo vídeo.